Bom dia, igreja. Bom sábado. É muito gostoso estar aqui com vocês nesse dia de sábado para falarmos um pouquinho e abrirmos a palavra de Deus. O irmão Edson, né? Ele deu aí um panorama da minha vida. Mas eu comecei a trabalhar na igreja no ano de 1991, quando eu me formei no colégio em Maringá, no IAP. E dali, após a minha formatura, eu comecei a trabalhar na Associação Norte Paranaense. Trabalhei ali por um período de tempo, foi até o ano de 96. Aí depois eu saí, fui estudar fora do Brasil, fiquei um período fora. E quando eu retornei trabalhando em um colégio adventista aqui no interior do Paraná, em Francisco Beltrão. E depois eu fui trabalhar na Associação Sul Paranaense, a grande Sul Paranaense. E trabalhei ali no ano de 98 até o ano de 2007. Ali em Curitiba nasceu nosso primeiro filho, que foi o Samuel. E depois de 2007, a minha esposa, que está aqui comigo, a Paula, está aqui na frente. Pode levantar aí, amor, por favor. Ela é natural de São Paulo. E para que a gente não tivesse briga dentro de casa, aí a gente fez o seguinte: o nosso primeiro menino nasceu em Curitiba. Ele é paranaense, igual o pai. Eu sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Guarapuava. Quantos já conhecem aqui Guarapuava? Ótimo, que legal. Aqueles que não conhecem, têm que ir lá conhecer. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Não tem nada lá, mas é só porque um dia vai acabar tudo, né? Aí é bom vocês conhecerem alguma coisa diferente, né? A minha esposa é natural de São Paulo. E então o nosso primeiro menino, ele nasceu ali em Curitiba, é paranaense igual o pai. E em 2007 a igreja pediu para que a gente pudesse ir trabalhar num outro lugar. E a gente foi convidado para trabalhar na cidade de São Paulo. E a minha esposa é natural dali, nasceu ali, viveu por ali, mas eu particularmente não era muito fã de cidade muito grande. E um pouco antes a gente foi fazer uma visita para as tias delas ali. E nós entramos para aquele lugar bonito. Eu não sei por onde que eu posso caminhar aqui. Tem algum limite aqui ou não? Posso ficar tranquilo? Então tá bom. É que eu estava numa igreja, daí eu estava caminhando de um lado para outro e uma pessoa lá no fundo apontava para mim. E eu não entendi o que era. Depois eu fui ver que tinha um X no chão, que eu tinha que ficar parado ali. Mas quando a gente foi visitar São Paulo, e nós entramos ali pelo Itapecerica da Serra, Valo Velho, Capão Redondo. Eu não sei quantos conhecem aquele lugar lindo de São Paulo. É bonito ali, né? Lindo. E eu falei para minha esposa o seguinte: olha, nem que me pague, eu nunca venho trabalhar nesse lugar. E depois de 6 meses, e aí com essa minha palavra eu aprendi uma lição: nunca diga nunca, que um dia pode acontecer com você. Depois de 6 meses, a igreja pediu para que a gente fosse trabalhar ali em São Paulo. E nós fomos trabalhar na Superbom. 4 anos trabalhamos ali em São Paulo. Aí foi o lugar que eu tive que, assim, se desencanar um pouquinho de cidade grande. Porque não tinha como. Ali tudo que se ia fazer era trânsito, né? Até no shopping, eu chegava no shopping de vez em quando, tinha uma fila. E eu olhava na fila, era uma fila para o bebedouro. E aí quando eu perguntava: vocês estão na fila? Eu falei: não sei nem para que é essa fila, porque o paulista gosta de fila, né? Então eles entram na fila até do bebedouro. Mas a gente ficou trabalhando ali no Capão Redondo. A Superbom fica bem no Capão Redondo. E não sei se vocês sabem, o Capão Redondo é o lugar onde mais tem adventistas no estado de São Paulo. É o Capão Redondo, aquela região do Capão Redondo. Só que ali também é o lugar que mais tem bandido. Então tem ali um consenso diferente entre uma coisa ou outra. E depois de 4 anos ali, a igreja, o nosso segundo menino já está ali. Eu vou mostrar aqui a minha família. Aqui, ó, essa aqui é a minha família. O do lado, deixa eu ver aqui que eu estou para cá. O do lado de lá, que vocês estão vendo, é o Samuel, é o mais velho, que nasceu em Curitiba. E o do lado de cá é o Pedrão, esse nasceu em São Paulo. Por isso que eu falei que é bem dividida a nossa família para não ter briga. E se vocês olharem, o Samuel é bem parecido com a mãe, tanto é que ele está ali do lado da mãe. E o Pedro é parecido com o pai, por isso que ele fica sempre do lado do pai, para não ter problema ali. E o Pedrão nasceu ali em São Paulo. E então a nossa família ela é bem assim tranquila, então não tem briga dentro de casa, porque um parece a mãe
mas nasceu no estado do pai, o outro parece o pai, mas nasceu no estado da mãe. E depois de 4 anos em São Paulo, a igreja convidou a gente para nós subirmos um pouquinho o rumo aí dentro. E nós fomos trabalhar no estado de Rondônia. Não sei quantos conhecem aqui Rondônia? Ji-Paraná. Alguém conhece Ji-Paraná? Você sabe que quando eu cheguei em Ji-Paraná eu me senti em casa, porque se eu tirasse o Ji, eu estava onde? No Paraná. E a associação ficava na Avenida Ji-Paraná. Então eu estava bem no meio dos paranaenses ali, né? Então eu estava tranquilo ali dentro. Mas a gente trabalhou 3 anos ali em Ji-Paraná, e aí a igreja pediu que a gente fosse um pouquinho mais para cima. E nós aceitamos o desafio, e nós fomos. Nós fomos para Manaus. Trabalhamos no Amazonas. Alguém conhece Manaus aqui? Manaus já é mais conhecida, né? Você sabe que lá eu entendi que Manaus ele tem 2 climas só, que é o verão e o inverno. Para mim, na realidade, era tudo verão, né? Porque o inverno deles é quando chove bastante. São 6 meses de chuva. Mas mesmo assim, no inverno, quem mora por ali, quem já viveu ali na região do Amazonas, a temperatura ela desce um pouquinho, ela fica ali nas suas casas dos seus 23, 24 graus mais ou menos. Tinha épocas no verão que a gente chegava a pegar uma temperatura de 46, 47 graus, que eram meses quentes que tinha ali dentro do Amazonas. E os meus filhos, eles se criaram nesse ambiente. E depois de um tempo no Amazonas, 4 anos que a gente ficou no Amazonas, a igreja convidou para a gente voltar para o Paraná. E eu voltei a trabalhar na mesma associação da onde eu havia saído há 13 anos atrás, sei lá eu quantos anos atrás, 11 anos atrás. A gente havia saído daquela associação e eu voltei para a mesma associação. Só que agora ela estava com um nome diferente. Ela estava como Associação Central Paranaense. E trabalhamos ali durante 6 anos. E no ano passado, eu já falava para minha esposa, vai se preparando aí, porque já deu o nosso limite. Em nenhum outro lugar que a gente trabalhou, a gente ficou mais do que 4 anos. E eu falei, olha, aqui a gente já está passando do nosso limite. E sabe quando eu sabia que a gente ia mudar de lugar? Quando a gente se mudava. Quando a gente se mudava, a gente saía de lugar. A gente estava em Curitiba, a gente se mudou para um apartamento, ficamos 6 meses no apartamento, fomos para São Paulo. A gente chegou em São Paulo, moramos numa casa, aí a família deu uma crescidinha, a gente foi mudar para uma outra casa, 6 meses naquela casa, mudamos para Rondônia. Chegamos em Rondônia, a igreja estava construindo algumas casas pastorais, porque lá era muito difícil achar casa para alugar. Não tinha, o povo tinha muita casa própria, tinha poucas casas para se alugar. Quando a casa ficou pronta, a gente se mudou. Quantos meses? 6 meses. Nós fomos para o Amazonas. Lá no Amazonas a gente morou 4 anos no mesmo lugar. Daí minha esposa queria sair do apartamento que era grande e ir para um menor. Só que esse a gente bateu o recorde. Nós ficamos 15 dias no apartamento. E aí veio o chamado para Curitiba. Quando a gente chegou em Curitiba, a casa ali era uma casa da associação mesmo. E eu falei para minha esposa, agora ficou difícil eu saber quando a gente vai mudar. Mas como já estava dando 6 anos, eu falei, acho que já está na hora, daqui um dia vai chegar a hora de a gente sair daqui. E ela foi preparando os meninos. Por isso que hoje eu e minha esposa estamos sozinhos aqui. A gente está vivendo a nossa 2ª lua de mel. Porque os nossos 2 meninos resolveram ir para o colégio. Estão estudando no IAESC e eles ficam por lá. Então ela é minha companheira agora quando eu viajo de um lado para o outro. Porque quando eu estava nos outros lugares, ela ficava com os meninos e eu viajava. Agora ela me acompanha visitando aqui os lugares da Associação Norte Catarinense. E no final do ano passado, quando teve a quadrienal aqui da nossa associação, eu fui eleito como tesoureiro aqui da Associação Norte Catarinense. Era um dos estados que eu tinha muito vontade de trabalhar, porque eu particularmente acho muito bonito Santa Catarina, tanto é que eu brinco, que eu falo que é a Santa e Bela Catarina, né, porque eu acho muito bonito o estado de Santa Catarina, e Deus me deu o privilégio de estar e de trabalhar aqui neste lugar, e de estar aqui com vocês nessa manhã. Então eu agradeço primeiramente a vocês, de poderem me receber aqui nesse sábado, para este culto, e nós estamos ali sempre à disposição de vocês, na associação, para o que for necessário. Não sendo dinheiro, o resto a gente pode ajudar vocês no que for necessário aí, no que vocês precisarem, tá bom?
Eu sei que vocês têm um grande projeto aqui da associação de vocês, da igreja de vocês, e eu espero que vocês realmente coloquem, não só no papel, mas tirem do papel e coloquem esse projeto que vocês têm, que é de... eu não sei se é ampliar a igreja de vocês, é terminar ela, é construir ela ali, né? Um outro prédio ali do lado. Eu tive conversando com alguns irmãos daqui da igreja há um tempo atrás, que me procuraram e apresentaram ali o projeto que vocês tinham. Então que Deus abençoe vocês, para que vocês coloquem esse projeto fora do papel e que ele seja executado. E quero parabenizar vocês pela bonita igreja que vocês têm. Este é um lugar de adoração a Deus, e a gente sempre tem que deixar a casa de Deus num lugar bonito para nós adorarmos e para que Ele seja bem-vindo ao nosso meio também. E eu quero aqui neste momento só ressaltar o que a senhora é diretora do clube, o que a irmã diretora do clube pediu para vocês. Lembre de orarem não só pelo clube de vocês, mas pelos nossos desbravadores. Como ela falou, são 3.500 adolescentes, juvenis que estarão saindo. Alguns vão estar de mais perto, os outros de mais longe, mas eles vão estar pegando essas estradas até chegar em Chapecó. Então ore para que Deus cuide deles, os proteja, e que esse Campuri seja uma bênção para esses juvenis, esses adolescentes, e que eles saiam dali cheios do poder e do amor de Jesus que tem por cada um deles. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13 do livro de Números. Essa aqui é uma história já bastante conhecida de vocês, mas eu gostaria de conversar um pouquinho. Vocês sabem que o povo de Israel, ele ficou preso lá no Egito, eles foram escravos no Egito por muitos anos, né? E tudo isso foi ocasionado porque José, ele foi vendido para o Egito. Ali ele se tornou um dos governadores do Egito. Depois de Faraó, ele era um dos mais importantes que existia ali. E quando houve aquela fome que existiu ali em toda a região, o Egito era o único lugar que havia comida. E os irmãos de José, eles desceram até o Egito para comprar a comida, e vocês conhecem toda a história. Ele revelou, depois ele trouxe os seus pais para morarem ali, e ali eles ficaram, eles se estabeleceram. E depois que José morreu e que o faraó também faleceu, subiu um novo faraó ali no governo que não conhecia a José. E por isso que os povos de Israel, que era um povo abençoado por Deus, um povo próspero, ele acabou se tornando escravo. Eles cresceram muito e acabaram sendo escravo ali no Egito por muitos anos. E Deus entendeu que já era o momento de eles saírem daquela escravidão e irem para um outro lugar. Então ele manda Moisés para lá. Moisés, ele tira o povo de Israel de lá, e agora Deus fala para Moisés o seguinte: agora você vai caminhar com esse povo até a terra que eu prometi para cada um de vocês. E então Moisés, ele sai com milhares de pessoas ali do Egito, e eles começam a caminhada até a terra de Canaã. O povo de Israel, ele estava bem próximo de alcançar a terra que Deus havia prometido para eles. Só que Deus, ele faz um pedido para Moisés, e esse pedido está aqui no capítulo 13, aonde ele começa o seguinte: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Vocês observam que quando Deus pediu para que Moisés escolhesse pessoas para que fossem espiar a terra que ele havia prometido para eles, Deus pediu para que Moisés escolhesse pessoas que fossem pessoas inteligentes. E a Bíblia fala que esses jovens, eles eram o quê? Eles eram o quê da família deles? Eles eram príncipes, eles eram pessoas importantes das suas tribos, das suas famílias. Foi por isso que quando Moisés, ele começa a escolher aqueles homens, ele escolhe os melhores que tinham na família deles, para que eles pudessem espiar a terra que Deus havia prometido para eles. E então, Moisés, ele começa a escolher aqueles homens, e lá no verso 4,
começa a citar o nome de cada um deles. Da tribo de Ruben foi Samua, da tribo de Simeão, Safate, da tribo de Judá, Moisés escolheu Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Isacar, Gigiel, da tribo de Efraim, ele escolheu Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, da tribo de Zebulon, Gadiel, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, da tribo de Dan, Amiel, da tribo de Aser, Setur, da tribo de Naphtali, Nabe, e da tribo de Gade, Jeuel. Estes foram os homens, os 12, que Moisés escolheu para que pudesse espiar a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. Mas eu quero me concentrar na história e no nome de 2 homens que estão aqui na Bíblia. Um está no verso 6, que o nome dele é qual? Calebe. E o outro está no verso 8, que o nome dele é Oséias. Esses 2 homens que eu gostaria de conversar. Mas primeiro eu gostaria de falar para vocês o seguinte: quando eles foram visitar a terra que Deus havia prometido, eles estavam pertinho, eles só precisavam cruzar o rio Jordão, e dali eles começariam a conquistar as terras que Deus havia prometido para eles. E quando eles foram visitar a terra, eles saíram da onde o povo de Israel estava acampado, e eles começaram a andar por toda aquela região da terra que Deus havia prometido para eles. E depois de quantos dias eles retornaram para o acampamento de Israel? Quantos dias? 40 dias. Depois de 40 dias de eles terem voltado a espiar a terra, eles retornaram aonde o povo de Israel estava acampado. E quando eles chegaram ali, eles trouxeram um relato daquela terra. Só que quando eles começaram a relatar, houve uma divisão no grupo. E a divisão foi o seguinte: foram os 10 homens contra esses 2 que estão aqui na Bíblia, Calebe e Oséias. E os 10 começaram a falar o seguinte: olha, a terra aonde nós fomos visitar é uma terra muito boa, é uma terra aonde mana leite e mel, e vocês podem observar pelos frutos que nós trouxemos de lá. Só que tem um porém: as cidades que existem nesse lugar são cidades extremamente fortificadas, são cidades onde as muralhas deles são enormes, o povo que habita dentro delas são preparados para a guerra, eles têm um arsenal bélico muito melhor que o nosso. Nós não temos condições de avançar, porque se nós formos, com certeza nós seremos mortos, porque eles são muito preparados pela guerra. E tem mais ainda: nós encontramos habitantes naquela terra que são descendentes dos gigantes, e quando nós vimos aqueles homens gigantescos, nós se sentimos como o quê? Como gafanhotos aos pés deles. Nós não temos condições de ir para lá. Se Deus está mandando que a gente vá para lá, é com certeza porque Ele quer exterminar todo o nosso povo. Só que os 2 outros jovens, eles começaram a trazer uma narrativa da seguinte maneira: aqueles homens ali, eles têm razão, a terra realmente é uma terra onde mana leite, vocês podem ver aqui os cachos que nós trouxemos, eles têm razão que as cidades são cidades fortificadas, que o povo é preparado para a guerra, que eles são muito mais, o armamento bélico deles é muito melhor do que o nosso. Mas se Deus prometeu que a gente deveria conquistar essa terra, nós devemos ir e devemos avançar, porque olha só o que nós trouxemos de lá: é uma terra onde mana leite e mel, é uma terra onde tudo que se produz, a gente colhe, é uma terra fértil, nós devemos ir para lá. E os outros 10 falaram o seguinte: se vocês derem ouvidos para aqueles 2, com certeza nós vamos morrer, não tem condições de nós irmos para lá. E Oséias e Calebe, eles continuavam falando o tempo todo para o povo: nós devemos ir, e os outros 10 falando: não devemos avançar. O diálogo ficou tão intenso, que chegou um momento que o povo de Israel, ele tomou partido para o lado de qual? Da grande maioria. Não é mais ou menos assim que nós fazemos hoje? A grande maioria venceu, então a gente vai para lá. Eles tomaram partido para o lado daqueles 10. E sabe o que aconteceu? Eles resolveram avançar para cima de Oséias e Calebe. Eu vou usar o nome de Oséias aqui, o nome mais conhecido dele, que é Josué,
e se vocês quiserem dar uma olhada ali no verso 16, fala que Moisés ele mudou o nome de Oséias para o nome de Josué. E eles começaram então a trabalhar ali com Calebe e Josué, e começaram a avançar. O povo de Israel avançou para cima de Josué e Calebe, a ponto de querer tirar a vida deles. E se não fosse a intervenção divina e Moisés se colocar à frente deles, provavelmente eles teriam sido mortos pelo povo de Israel. Por causa daquilo, Moisés, ele recebeu uma ordem de Deus. O povo estava pertinho para avançar na terra que Deus havia prometido. Aqui é o deserto onde o povo de Israel, ele caminhou, por onde ele passou. Se vocês olharem ali para o lado, aonde tem a parte mais verde que tem ali, é o lugar onde eles chamam do Vale do Rio Jordão, que é onde você consegue, é o único lugar verde que tem no deserto, é aquilo ali. Mas o povo de Israel, ele estava pertinho para poder cruzar a terra que Deus havia prometido. Pertinho eles estavam ali. Só que quando eles resolveram não aceitar o convite que Deus havia dado para eles, Deus, ele chama Moisés e fala o seguinte: olha, agora não tem mais condições, não tem mais como. Agora, por causa de eles não terem confiado naquilo que eu falei para eles, agora eles vão ter que fazer todo o processo de novo. Eles vão ter que começar a andar nesse deserto de novo. E Deus falou para Moisés o seguinte: para cada dia que eles passaram espiando a terra, vai valer o quê? A 1 ano. 40 dias, 40 anos. O povo de Israel teve que circular novamente pelo deserto, por onde eles já haviam passado por um bom tempo. E Deus falou mais ainda a Moisés: Moisés, essa geração antiga que está aqui, eles não vão entrar na terra que eu prometi. Somente aqueles que são de 20 anos para baixo, esses vão entrar na terra que eu prometi para o povo de Israel. Aqueles que têm de 20 anos para cima, eles vão morrer no deserto, e eles não vão entrar na terra que eu prometi, porque eles não quiseram acreditar naquilo que eu havia falado para Deus. Só para vocês terem uma ideia, quantos aqui têm de 20 anos para baixo? Deixa eu ver as mãos. Vocês conseguem se colocar em pé só um pouquinho, por favor? Esses que têm de 20 anos para baixo. 20 anos para baixo. Ok. Vocês vão entrar na terra prometida. Os que ficaram sentados vão tudo morrer no deserto. Foi isso que foi Deus falou para o povo de Israel. Obrigado, pode sentar. Foi isso que Deus falou para Moisés. Fala: Moisés, eu não aguento mais, essa geração velha, essa geração antiga, não tem mais condições de trabalhar com eles, eles vão morrer no deserto. Agora você vai voltar e vai rodar com o povo de Israel durante 40 anos pelo deserto, até que essa geração velha morra, e só vai entrar na terra que eu prometi aqueles que são de 20 anos para baixo. E as únicas 2 exceções que Deus fez para aqueles 12 homens que foram espiar a terra, foi justamente Josué e Calebe. Foram os únicos 2 que Deus falou, daqueles 12 que foram espiar, estes 2, eles vão ter direito a entrar na terra que eu prometi para eles. 40 anos. Depois de 40 anos andando pelo deserto, o povo de Israel volta no mesmo ponto aonde eles se encontravam. Só que agora aquela geração velha, aquela geração antiga, ela já havia falecido. Somente estava ali uma nova geração. Um povo aonde acreditou que Deus daria aquela terra que havia sido prometido. Só que agora nós chegamos em um momento que Moisés, ele já se encontrava próximo da sua morte. Ele já não tinha muito mais o que dar para o povo de Israel. E Deus havia falado para Moisés, e vocês conhecem a história, que Moisés ele não entraria na terra que Deus havia prometido. Vocês lembram dessa história? Quando eles estavam no deserto, circulando pelo deserto, depois saíram do Egito, Deus pediu para que Moisés falasse com a rocha. E ele fez o quê? Ele bateu naquela rocha. E sabe, se você ler a história do povo de Israel, você vai entender que Moisés, ele não fez nada diferente do que um ser humano faria
depois de um povo reclamando no ouvido dele o tempo todo. Uma hora não tinha comida, outra hora não tinha carne, outra hora já estava enjoado do maná, outra hora não tinha água. Até quando que nós vamos ficar circulando por aqui? A única coisa que ele fez depois de tanto tempo foi extravasar a raiva dele. Mas Deus havia falado para Moisés: você vai falar. E ele chegou lá e bateu naquela rocha. Por causa disso, Deus falou para Moisés: você não vai entrar na terra que eu havia prometido. Agora Deus pede para que Moisés, ele suba no monte. E Moisés, ele subiu nesse monte aí, o Monte Nebo. Essa aqui é uma placa que tem lá em cima no Monte Nebo. E ali de cima do Monte Nebo, Moisés, ele começa a olhar a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. Lá embaixo ele começa a ver aquele lado, aquela parte verde que é a parte onde é o Vale do Jordão. Um pouco mais para frente ele começou a ver a terra de Canaã, Jerusalém, né, que hoje é Jerusalém. Para o lado esquerdo aqui ele olhou o Mar Morto, e ali Moisés, ele começou a apreciar aquela terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. E Deus falou para Moisés o seguinte: agora você vai eleger uma nova pessoa para poder conduzir esse povo até a terra que eu havia prometido, porque você não vai entrar lá. E Moisés, quando ele vai eleger alguém, através da orientação divina, ele elege quem? Josué. Um dos dois que foram espiar a terra e que falaram de bem para a terra. E Josué era um braço direito de Moisés o tempo todo, quando eles estiveram por ali. Moisés, ele olha a terra de cima deste monte, ele morre nesse lugar, Deus enterra ele, depois ressuscita, e hoje Moisés está com Deus ali no céu. Mas fala que até hoje não se sabe a sepultura onde Moisés, ele foi sepultado nesse lugar. E depois que Moisés morre, o povo de Israel, ele volta para este mesmo lugar onde eles estiveram 40 anos atrás. Este é o Rio Jordão, ou o que sobrou dele da época do povo de Israel. Do lado de lá, onde vocês estão vendo umas palmeiras aí, já é Israel. E do lado de cá, da onde foi tirada a foto, é a Jordânia. Se você der 3 braçadas, você atravessa o Rio Jordão. Mas acredito que no tempo que o povo de Israel estava por ali, esse rio deveria ser muito mais extenso, muito mais largo, porque eles atravessaram aquele rio e a multidão passou a seco naquele rio, porque Deus abriu as águas para que eles passassem. Mas depois de 40 anos circulando pelo deserto, eles chegaram neste mesmo ponto. A única coisa agora que eles precisavam era atravessar o Rio Jordão e começar a conquistar as terras que Deus havia prometido para eles. E agora eles estavam sob uma nova liderança. Aquela geração antiga, aquela geração velha havia falecido, e agora estava ali uma nova liderança, novos jovens, novas pessoas. E se vocês fizerem um cálculo de cabeça, se o mais velho daquela geração de 20 anos para baixo tivesse 20 anos, depois de 40 anos circulando pelo deserto, ele estaria com quanto? Com 60 anos. De repente não estaria assim mais tão jovenzinho, se nós fôssemos falar nos dias de hoje. Mas pode ser que naquela época ainda eles estivessem com o vigor de tudo aquilo que tinha. E deveriam estar, porque quando houve a divisão das terras para as tribos de Israel, Caleb, ele ficou com as montanhas, lembra? Ele ficou com as montanhas porque ninguém queria ir para lá, e ele resolveu pegar aquele lugar para poder desbravar. Então é sinal que ele tinha ainda muita energia, muita vida nele. Mas agora eles estavam ali. A única coisa que eles precisavam era avançar o Rio Jordão, e ali então eles estariam começando a conquistar as terras que Deus havia prometido. Esse é o Rio Jordão que tem ali. E então o povo de Israel, ele circula pelo deserto inteiro, caminhando por esse deserto, até eles voltarem a esse ponto de novo, nesse mesmo lugar. Sabe que rio que é esse? Rio Jordão. Se viu a diferença do barrento para lá, para esse daqui? Mas se você olhar o relato bíblico, a história da Bíblia, o Rio Jordão se parece mais com o primeiro que eu mostrei do que com esse daqui. Esse daqui já é dentro do estado de Israel, né?
não sei o que eles fizeram para a água ficar tão limpinha assim, mas o povo de Israel, ele voltou e parou justamente neste lugar. Depois disso, o que eles precisavam fazer era simplesmente avançar um pouco mais, e então eles estariam conquistando as terras que Deus havia prometido para o povo de Israel. Agora, sobre a liderança de Josué, eles começam a avançar e começam a conquistar aquelas cidades fortificadas, aquelas fortalezas que existiam ali. E depois que eles cruzaram o Rio Jordão, qual foi a primeira cidade que eles conquistaram? Qual foi a primeira cidade? Jericó. Aquela cidade fortificada, aquela cidade aonde o povo era preparado para a guerra, e Deus fez com que o povo de Israel conquistasse aquela cidade de uma maneira extraordinária. E Josué conduziu o povo de Israel para conquistar a terra que Deus havia prometido para eles. Eles atravessaram o Rio Jordão e começaram as conquistas daquele território, daquela terra que Deus havia prometido para eles. E sabe, a lição que eu quero passar para vocês essa manhã é que muitas vezes nós somos igual ao povo de Israel. A gente reclama de tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Reclama se chove demais, reclama se não chove, reclama se está muito quente, reclama se está muito frio. Vocês já imaginaram? A paciência que Deus tem conosco foi a mesma paciência que Ele teve com o povo de Israel, e a mesma paciência que Moisés teve ali dentro. Porque é da nossa natureza a gente reclamar de tudo aquilo. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Ele nos fornece, por isso que a gente reclama o tempo todo. E o que nós precisamos aprender, que está na hora de a gente parar de reclamar daquilo que Deus nos fornece e agradecer a Ele por tudo que Ele nos dá. O povo de Israel, ele não precisava ter circulado 40 anos pelo deserto de novo, para poder chegar naquele mesmo ponto. Se eles tivessem confiado em Deus, eles poderiam ter cruzado e conquistado as terras que Deus havia prometido para eles. Mas por eles não terem confiado em Deus, eles tiveram que andar 40 anos pelo deserto. Aquela geração antiga teve que morrer, para que uma nova geração despertasse, e assim eles pudessem conquistar aquilo que Deus havia prometido. Nós precisamos esquecer as coisas velhas da nossa vida e focarmos naquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Josué, ele tinha um grande desafio na vida dele, que era levar aquele povo de Israel. O mesmo povo reclamão de Moisés, agora estava na mão de Josué. Ele precisava conquistar aquelas cidades e levar aquele povo a conquistar. Só para que ele conseguisse ter sucesso naquilo que Deus havia concedido para ele, Josué precisava seguir algumas dicas que Deus deu para ele quando ele assumiu a liderança do povo de Israel. E está lá no livro que leva o nome dele, Josué, no capítulo 1 e no verso 7, onde Deus começa a conversar com Josué falando o seguinte, Josué 1:7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E Deus continua falando para Josué o seguinte, Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, Josué, você precisa meditar nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que Deus falou para Josué foi o seguinte, Josué, este livro da lei, ele precisa ser o livro de cabeceira da sua cama, e você precisa meditar nele dia e noite. Você não pode deixar de falar dele, você precisa falar dele, você precisa lembrar o povo de Israel o tempo todo, que neste livro da lei, eles vão encontrar o caminho da salvação deles. E sabe, meus queridos, se você está se preparando para um dia estar com Deus, nas mansões celestiais, você precisa fazer deste livro, o livro de cabeceira da sua cama. Você precisa meditar nele dia e noite, para que você não esqueça o que está escrito, para que assim os teus caminhos sejam alargados, que você seja bem sucedido, para você conquistar o que você tanto almeja, que é um dia estar com Jesus nas mansões celestiais.
Esse livro não pode ficar empoeirado na nossa mesa. Ele não pode ficar empoeirado ou guardado dentro de uma gaveta. Você precisa ler ele. Você precisa meditar nele. E para que Josué, ele conseguisse cumprir a missão que Deus havia dado para ele, ele precisava seguir tudo o que estava escrito neste livro da lei. Assim ele seria bem-sucedido. Este foi o conselho que Deus deu a Josué, quando ele assumiu o povo, para liderar aquele povo até a terra que Deus havia prometido. E é o mesmo conselho que Deus ele faz para nós nessa manhã. Este livro da lei, este livro, você precisa ter na sua mente, na sua vida, guardado no seu coração e na sua mente, todos os dias. Você precisa ler ele, você precisa meditar nele, você precisa aprender o que nele está escrito, para que você alcance as mansões celestiais. Nós, como igreja de Deus, temos uma missão de uma grandeza tremenda aqui nessa terra. E qual foi a missão que Jesus nos deixou? Qual foi a missão que ele nos deixou? Ir e pregar o evangelho a todo mundo. Para nós conseguirmos alcançar a pregação do evangelho em todo mundo, nós precisamos ler o que está escrito neste livro da lei e compartilhar com as outras pessoas. Sabe por quê? Porque senão nós não vamos ver Jesus voltar na nossa geração. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que ele falou para o povo de Israel. Essa geração velha precisa morrer e precisa despertar uma nova geração, aonde vai pregar o evangelho, aonde vai testemunhar, aonde vai falar, para que Jesus volte muito em breve a essa terra. Agora, Jesus voltar está em nossas mãos. Não sei quanto tempo ele vai levar para voltar. Até porque Jesus pode voltar hoje para você. Há quanto tempo você está esperando Jesus voltar na sua vida? Quanto tempo você está esperando Jesus voltar? 62 anos. Você, quanto tempo? 23 anos. Você não está esperando mais do que o ano da sua vida, ou de quando você foi batizado. Então não fique pensando, Jesus prometeu voltar há 2000 anos atrás. Você não vive 2000 anos. É só o tempo da sua vida, e Jesus pode voltar para você a qualquer momento. Se você sair daqui hoje e acabar falecendo, se você estiver preparado, Jesus já voltou para você. Por isso que nós temos que estar preparados todos os dias. Por isso que este livro, o conselho que Deus deu para Josué, de ele observar este livro da lei, é o que nós temos que ter na nossa vida todos os dias. Precisamos ler, precisamos meditar, para um dia podermos estar com Jesus lá nos céus. Josué foi um bom líder. Ele conduziu o povo de Israel por todo o caminho, até eles conquistarem a terra que Deus havia prometido, e até que houvesse um pouco de sossego para o povo de Israel. Por isso, quando Josué, ele estava próximo à sua vida, da sua morte, ele reúne o povo de Israel, e chama o povo de Israel para que eles pudessem renovar a aliança que Deus havia feito com eles há muito tempo atrás. E lá no livro de Josué, no capítulo 24, e o verso 15, ali são as últimas palavras que Josué, ele fala para o povo de Israel. Ele chama o povo e fala, olha, nós conquistamos tudo aquilo que Deus havia conquistado. Só que vocês não podem se desviar dos caminhos de Deus. Vocês têm que andar nos caminhos dele. Vocês têm que continuar falando, continuar testemunhando sobre esse Deus que nos trouxe até aqui. Só que Josué, ele dá um conselho para o povo de Israel, onde ele fala o seguinte, Josué 24, verso 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E sabe qual foi a resposta do povo para Josué? Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Que esse texto também seja um texto que fique vivo na sua mente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
e que você e a sua casa sirvam ao Senhor todos os dias da sua vida, para que vocês tenham o privilégio de um dia estarem com o Senhor nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a todos vocês. Toda noite quando está pra terminar, deixa mais intensa a escuridão. O vento sopra frio e já não há luar, e tudo se esconde em densa sombra. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo, sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a neva aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, meu Senhor virá. Vou sorrir quando o sol chegar. Longe esteja meu orgulho e meu prazer, que não na cruz de cruz do meu Salvador.
Vamos orar? Se coloque em pé, por favor. Querido Deus, nós queremos te agradecer imensamente pelo privilégio que nós temos de te servir aqui nessa terra. Te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio também que nós temos de neste sábado estarmos aqui na tua casa honrando e glorificando o teu santo nome. Eu quero neste momento colocar em tuas mãos cada pessoa que está aqui presente, cada família que está aqui representada. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida deles e que eles, Senhor Deus, estejam preparados para um dia te receber nas nuvens dos céus. Conduza o caminho deles, conduza os passos deles e os abençoe em todos os momentos. Queira também, Senhor Deus, abençoar o pastor dessa igreja, desse distrito. Que ele também seja usado por ti junto com a liderança dessa igreja, para que a tua mensagem seja levada avante, para que a tua mensagem seja falada, para que a tua mensagem alcance corações de outras pessoas que aceitem a ti como Salvador pessoal e também tenham o privilégio de estar com o Senhor aí nos céus. Queira, Senhor Deus, abençoar o restante da programação da sua igreja, nos dar um restante de sábado gostoso ao seu lado, e que o Senhor nos prepare para quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nós estejamos todos juntos como uma só família, de braços levantados, olhando para o céu, e exclamarmos todos juntos: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Dê-nos um restante de programação abençoada por ti, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oi, ainda de pé? Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Podem se dirigir às suas respectivas classes, jovens e crianças.